obra da Ana Silva é uma autobiografia artística, uma história de caráter inteiramente pessoal, através da qual encontra a medida da sua arte com ritmo certo. A Ana utiliza a sua experiência e sensibilidade para refletir na ideia da africanidade feminina, na família, na tradição e na contemporaneidade, a atitude antropológica por excelência. As duas telas e o vestido presentes na exposição são exemplo da relação entre arte e natureza feminina. Figuras coloridas, fundos estampados e costurados à mão, que leva a arte numa direção de inteira sensibilidade e beleza. Esta exposição encerra, se assim se pode dizer, um período de excesso de imobilidade e isolamento, baseado na persistente pandemia, de exposições muitas vezes fisicamente isoladas. O título, Tenho de continuar, não posso continuar, vou continuar, a partir do inominável do Beckett, reconhece essa dificuldade precisamente. O resultado da pandemia, antes de tudo, foi uma gradual perda de intensidade da nossa experiência sensorial com a arte, que nos permite experimentar uma realidade mais significativa e com mais sentido. Este projeto foi feito para Vila Franca, para ser exposto na Fábrica das Palavras, a convite da Sandra Vieira Jurgen, e o título a proposta era Construções Imaginárias, e a proposta foi feita durante o confinamento, completamente fechados em casa quando esta proposta foi feita, e não havia muito tempo também para realizar o trabalho. Então, o que é que eu fiz? Eu transformei as minhas naturezas mortas em paisagens. Portanto, utilizei elementos vegetais, das flores, o trabalho chama-se Tulipas e Percebes, porque eu também usei partes dos percebes, dos animaizinhos, das galras. Portanto, e montei estes elementos jogando com a transparência e opacidade e os vários graus de translúcido que os materiais permitiam, e montei como se fosse um negativo, construí uns negativos sobre películas transparentes e digitalizei. Precisamos de ver mais, ouvir mais, sentir mais. Restaurar a empatia e a sensibilidade, a interação, o encanto e a esperança. A Adriana Proganó gosta de manter as suas pinturas indecifráveis, que diz serem resultado de uma abordagem inconsciente e despreocupada, anarquista. Virtudes que suscitam o pensamento livre do espectador, com o qual a Adriana se identifica. Esta pintura na exposição, de título Piquenique, combina o malicioso e o divertido numa mistura característica da Adriana. Simultaneamente, relaciona-se com a instalação do Rui Macedo pelas cores vivas, semelhantes, e com o vestido da Ana Silva pela ideia comum de conteúdos corpos performativos. Beginners é o título da pintura, que é o resultado de um desafio do Vítor Pinto da Fonseca para esta exposição. Aquilo que me tem interessado nos últimos anos é a relação da pintura com o espaço onde ela é instalada, portanto, com um caráter site-specific, e esta não foge à regra. A pintura procura relacionar-se com a arquitetura do lugar. E quando eu falo de arquitetura, estou aqui mais a referir-me à relação antropométrica, não é? Aquela relação que nós estabelecemos com o espaço envolvente, porque é essa relação que também é primordial quando desfrutamos de uma pintura. Assim, esta pintura tem uma característica que eu procuro de há uns anos para cá, que é a capacidade dela poder ser mais performática, se é que é possível usar esta palavra
quando se fala de uma pintura. Mas o que é que acontece? Nós podemos entrar dentro da própria pintura, e aqui é literalmente. Nós podemos tocar, podemos mexer na pintura e perceber como ela transforma, porque eu acho que isso que também acontece, ela transforma o espaço de exposição. E aqui é uma relação física da pintura com o lugar. Depois há outra dimensão, digamos assim, mais conceptual que a obra transmite, e de qual o título também veicula, que é esta ideia do jogo como uma atividade lúdica. O lúdico vem da palavra romana, no romano, refere-se à palavra ludus, que está relacionado com a palavra jogo e com a palavra brincadeira, mas simultaneamente com o lugar onde se ensinava a matemática, a álgebra e retórica. E eu acho muito interessante, é muito interessante ver esta relação entre uma atividade lúdica e uma atividade absolutamente formativa. E esta ludicidade que, de uma maneira quase sem darmos por isso, estamos a desenvolver em nós próprios características que nos vão fazer melhores seres humanos. E eu, como adulto, vejo-me aqui a brincar com a pintura. Para mim continua a ser um jogo lúdico e simultaneamente um jogo em que eu me aperfeiçoo. E portanto, beginners são os iniciados neste jogo de aperfeiçoamento, tal como eu ainda hoje me gosto de sentir como um iniciado no jogo da pintura. O melhor critério para julgar esta exposição, creio que é a latitude que oferece. Daí a importância da liberdade de experimentar com novos entendimentos e a curiosidade de pensar um contexto mais vasto que o proporcionado pela ideia do discurso curatorial temático, antes deslocando a exposição para outro plano, do tema retórico para o sensorial. Estas pinturas têm por base um bocado esta ideia de tapetes ou tapeçarias que estão marcadas pelo tempo e que são colocadas na vertical na parede, num confronto connosco próprios, que são das pessoas que carregamos connosco essas heranças e que estamos a entregá-las às gerações futuras. E esse confronto, eu tenho interesse que nos questione, no fundo, sobre aquilo que realmente queremos para o futuro, como coletivo, ou como sociedade, ou como civilização. Vou buscar estas ideias todas a obras que já foram feitas de outros artistas em diferentes épocas, e acho que este é um momento que tem significado fazê-lo. O meu trabalho tem muitas referências ao final da Segunda Guerra Mundial, principalmente ao final, no momento da reconstrução. Esta ligação com o fazer, com o trabalho também duro, pesado, da reconstrução, faz-me, claro, pensar na Europa e pronto, esta complexidade toda, a mim, como artista, faz-me fazer estas obras que são seres que eu trago para o nosso mundo e que eu pretendo que eles nos criem alguma inquietação, que nos confrontem. Cenografias para 12 óperas que não existem. É o título de uma série de desenhos pintados que decidi realizar ao longo do ano 2021. A série foi feita, portanto, durante o período mais severo da pandemia. Cada desenho demorava-me cerca de 1 mês de trabalho. De certa forma, cada desenho correspondia a 1 mês. No fundo, os dias, o tempo, passou a ser vivido de uma maneira diferente do habitual. Em certas ocasiões, parecia-me que estávamos a viver uma certa ficção. A minha paixão pela ópera e, muito em particular pela cenografia, permite-me interromper o fio das palavras, dizer-vos que já concebi vários cenários para teatro, entre os quais para o Teatro Nacional. Retomando,
Para além da cenografia, cabe-me o muito interesse, mesmo uma paixão pela arquitetura que me persegue desde sempre. Assim, fui conduzido a produzir uma série de cenários para possíveis óperas que não existem. A geometria, melhor dizendo, a sofisticação geométrica, organizou o desenvolvimento de cada e de todas as composições, entre as quais as duas apresentadas aqui na plataforma Revolver. Quando digo composição, refiro-me a cada um dos desenhos que penso como uma ópera em devir. Olham-se estes dois desenhos da série e parece-me que em cada um deles há mecanismos como nos palcos de um teatro. As máquinas de cena que tornam o imaginário mais concreto. Melhor dizendo, cada desenho de cenário poderia ser içado para a teia do palco. Talvez devessem ir subindo lentamente, irem desaparecendo devagar, conforme correspondendo ao ritmo das emoções que estivessem a ser representadas. O tema na exposição é secundário. Há outro uso das ideias que me interessa mais considerar na arte, das ideias como estimulantes sensoriais, relacionais. A exposição a funcionar como material sensorial, orgânico, daí a inclusão da aula aberta, capaz de modificar a percepção física do espaço de arte contemporânea nos espectadores. A vontade de construir públicos que consigam lidar com contradições e energias diferentes para promover o sentimento de alteridade. Esse contexto mais vasto para o público, pelo menos um contexto mais vasto do que o proporcionado pela arte contemporânea, é aquilo que chamo uma visão metacontemporânea.